Pobreza de experiência. Isso não deve ser compreendido como se os homens aspirassem a novas experiências. Não, eles aspiram a libertar-se de toda experiência. Aspiram a um mundo em que possam ostentar tão pura e tão claramente sua pobreza, externa e também interna, que algo de decente possa resultar disso. Ficamos pobres. Abandonamos uma a uma todas as peças do patrimônio humano. Tivemos que empenhá-las muitas vezes a 1/100º do seu valor para recebermos em troca a moeda miúda do atual. São trechos do ensaio Experiência e Pobreza, escrito por Walter Benjamin em 1933. E a pergunta que eu faço é: será que esse mundo previsto por Walter Benjamin, descrito por ele, é o mundo que nós estamos vivendo hoje? Um mundo onde nós ficamos totalmente pobres de experiência? Essa é uma das perguntas, das questões que eu quero trazer aqui para a gente conversar, para a gente refletir a respeito. Vamos ver o que vai sair ainda dessa experiência. Mas antes de entrar exatamente dentro desses assuntos, dentro desses temas todos, a primeira pergunta é: quem é Walter Benjamin? Quem é esse cara? Quem é esse pensador? Quem é, enfim, por que conversar com ele? Por que trazer ele para esse diálogo aqui com a gente? Talvez aí uma pequena biografia, né, uma introdução aí ao Walter Benjamin. Ele nasceu em 1892, na Alemanha, Prússia na época, Berlim. Ele é um sujeito de origem judia. O pai dele era um comerciante, enfim, tinha uma vida tanto quanto próspera, era parte de uma classe média, né, da Alemanha naquele momento, o que permitiu a ele estudar. Ele foi para a universidade, estudou filosofia, enfim. A vida e a obra de Walter Benjamin são profundamente marcadas pelos acontecimentos do início do século XX, onde ele viveu. Especialmente a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, a ascensão do fascismo e do nazismo na Alemanha, e tudo isso acabou contribuindo para fazer dele um sujeito singular. Ele dialogava com diferentes fontes de pensamento, enfim, diferentes correntes ideológicas. Por exemplo, Michel Levy fala que Walter Benjamin é um sujeito original porque ele traz para o seu pensamento elementos do romantismo, mas ele não era um romântico. Ele dialoga com a teologia judaica, se apropria de conceitos, de ideias, mas ele não é um teólogo. Ele é influenciado pelo marxismo, mas um marxismo não ortodoxo. Ele se aproxima do marxismo a partir de Lukács e depois faz uma crítica do marxismo corrente da sua época a partir de um retorno a Marx. Além disso, a aproximação dele com o marxismo é especialmente intelectual. Assim como, naquela época, as universidades já estavam se abrindo para o pensamento marxista, mas Benjamin não era um militante político. Ele nunca foi filiado ao Partido Comunista, por exemplo, embora tivesse toda a oportunidade. Ele era amigo de militantes do Partido Comunista, ele era próximo de pessoas como Bertolt Brecht, visitou a União Soviética com uma namorada dele na época, a Asia Lasses, e todas essas experiências contribuíram para ele ter uma proposição própria, uma leitura própria do marxismo, permeado por essas outras ideias. Além disso, ele trazia elementos, ele era influenciado também pelo surrealismo, por outras correntes artísticas da época, que influenciam tanto a sua contribuição intelectual, a sua forma de construir conhecimento, como a forma como ele constrói esse pensamento, no sentido de como que isso aparece na sua obra, nos seus textos, enfim. Michel Levy fala que Benjamin, além de ser um pensador original nesse sentido, ele tem uma obra fragmentada, inacabada, às vezes hermética e frequentemente anacrônica, mas sempre
atual. Por que atual? Porque muitas das questões com as quais ele se debateu ali no início do século XX continuam postas. Ainda são questões que precisam ser respondidas. As respostas que Benjamin deu, elas não são conclusivas, mas com certeza ainda serve para nos fazer pensar, instigar uma reflexão acerca do tempo que nós estamos vivendo. Benjamin, ao longo da sua obra, trabalhou com diferentes temas. Ele se dedicou principalmente à análise da literatura, mas também trabalhou com a história, com a sociologia. Ele escreve sobre a técnica, sobre a fotografia, por exemplo. Mas de todos os temas que ele foi trabalhando a partir dessa originalidade que ele propõe, a questão central na obra de Walter Benjamin é a modernidade. A modernidade é o que mais interessa a ele e é o que perpassa toda a sua obra. Quando Benjamin fala sobre a Paris do século XIX, ele está preocupado em saber como que a modernidade se constitui ali. Como que essa modernidade é constituída não só pelas renovações políticas daquele período, mas também pela Revolução Industrial, pelas mudanças que isso traz para a sociedade, para a cultura, como que os sujeitos vão perceber essas mudanças no tempo, mas diferente da análise marxista ortodoxa, Benjamin não vai olhar só para o proletariado ou para a burguesia. Não, ele olha justamente para os sujeitos que estão de fora disso tudo, aqueles que estão às margens. Benjamin fala sobre as prostitutas, sobre as crianças, sobre os mendigos, e um sujeito especialmente aparece na obra dele de maneira especial, o Flaner. Tanto é que quando ele analisa a obra de Charles Baudelaire, poeta francês do século XIX, ele se preocupa muito com a figura do Flaner. E de certa forma, o que Benjamin faz nos seus textos é justamente flanar pelo conhecimento. Em outro momento a gente conversa um pouco mais a respeito disso, se vocês quiserem. E é por essas e outras que eu vejo que Walter Benjamin é um autor extremamente atual. Não só porque as questões com as quais ele trabalhou continuam dadas, mas ganham uma outra amplitude pelo momento que nós estamos vivendo. Alguns vão falar em pós-modernidade, modernidade tardia, modernidade líquida, enfim, chamem como quiser. O fato é que não resolve muitas das questões que estavam dadas lá no início do século XX ou no século XIX que Benjamin analisou. E, diga-se de passagem, a obra dele não vai tanto para trás. A análise dele vê uma modernidade a partir do século XIX. Mas outros autores vão dizer que já temos modernidade lá no século XVI. Mas isso é assunto para outra conversa. O que importa aqui é dizer que essa atualidade de Benjamin é principalmente porque a obra dele, o pensamento dele, enfim, ainda nos dá ferramentas. Ele nos instiga a pensar a nossa realidade hoje, não com respostas prontas, não com uma fórmula, como se estivesse pronto e acabado. Não. Benjamin não é um autor incendiário nesse sentido. Ele é um autor de fagulhas, centelhas. E é de centelhas que nós vamos estar falando aqui. Não sei ainda o que a gente vai fazer aqui, mas a minha ideia é refletir a respeito de alguns temas que para mim são importantes, são interessantes, são coisas que eu quero falar a respeito. E a gente vai conversando, vai dialogando. Se vocês acharem interessante, a gente vê o que pode resultar disso tudo. O importante aqui para esse momento é curta ou não, comente o que você achou, enfim, compartilhe se achar relevante. A ideia é, vamos construir um diálogo interessante aqui. Eu vejo que nessa pobreza de experiência nós estamos muito pobres de diálogos interessantes, especialmente na internet. É uma troca de farpas, muitas vezes, são brigas, xingamentos que não constroem nada. Agora, se a ideia é aqui apostar numa experiência
diferente. Vamos ver o que acontece. Então é isso aí. Conto com vocês. Até.